Ok, então vamos começar. Boa noite a todas. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui nesse nosso encontro, nesse nosso aquilombamento, né? Sou Gilda Portela, vou mediar essa live junto com vocês. Vou agradecer, né? Já vou começar. Agradeço a presença de todas que estão nos assistindo agora, as que vão ver posteriormente, né? Agradeço essas meninas lindas que aceitaram participar dessa live hoje para falar sobre esse processo de escrita, para falar sobre a produção e a distribuição de escrita de mulher. E Ana, então eu vou ler a biografia de Sandra. Sandra é paulista, poeta, formada em letras pela USP, atua no mercado editorial há mais de 30 anos nos segmentos de livros e revistas, com experiência em produção, edição, revisão. Destaca-se em seu currículo a atuação como revisora na revista Cult. E também foi uma das coordenadoras da revisão do Dicionário Aurélio na sua 5ª edição em 2010. E também teve junto, né, na produção da coletânea Damas Entre Verdes e com o projeto Senhoras Obscenas. E desde 2009 comanda Fêminas. É uma casa editorial com foco na produção de autorias femininas. Ela tem publicações, o livro, vou falar, um dos, né? O texto Sentido, pelo Limiar, em 2008, Raicaus, pela Limiar, em 2012, Visitas Íntimas, pelo Reformatório, em 2015, depois uma segunda edição pela própria editora dela, em 2023. Então, boa noite, a palavra é com você, Sandra, né? Depois eu falo Mila, aí eu chamo para essa roda, né? Camila, que a gente chama carinhosamente de Mila, aí Marcinha, que já estou tendo a intimidade de chamar de Marcinha, e depois Ana. Então, boa noite, e a palavra é sua, Sandra. Boa noite a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo essa experiência, né? Batendo um papo sobre escrita e de vários ângulos, né? Vários pontos de vista aqui. Então, como a Gilda falou, na verdade, é curioso, né? A minha história de escrita, ela vem muito em função da minha atividade profissional como revisora, né? Principalmente como revisora de livros didáticos, mais especificamente. E em 2008 eu publiquei o meu primeiro livro, com base também em permuta de trabalho. Eu fui convidada para revisar um dicionário de termos indígenas, e aí eu estava sem tempo, estava cheia de trabalho, e o editor falou assim para mim, não, se você fizer o dicionário, a gente publica seu livro. Aí eu fiquei seduzida, né? Eu falei, então tá bom, eu trabalho bastante. E a minha escrita vem muito, alguma coisa muito de dentro mesmo do feminino, né? A ideia de colocar esse título, Texto Sentido, é uma brincadeira com o sexto sentido que é atribuído à mulher, né? Então é um pouco isso. E depois que eu publiquei meu primeiro livro, porque fazer livro para mim era uma coisa habitual, né? Eu trabalhava em edição, em editora. E aí, depois de publicar o meu livro, eu comecei a frequentar saraus e conheci um monte de gente, de escritoras, escritores, mas me envolvi justamente com esse projeto Senhoras Obscenas, em 2016, que eu conheci, e elas tinham preparado uma primeira antologia e estavam à procura de fazer uma segunda coletânea. E aí eu estava sem emprego na época, com tempo, e aí eu falei para elas, não, então vamos fazer uma edição só com mulheres na mão de obra, né? Porque a
a coletânea já era só de escritoras, são mais de 70 escritoras do Brasil inteiro, e na mão de obra também são só mulheres. E aí veio essa vontade de publicar mulheres, e a gente percebendo justamente, eu estando bastante tempo no meio editorial, eu percebia muita gente, muitas mulheres, né? Eu conhecia muitas mulheres no meu âmbito profissional mesmo. E aí eu pensei nisso, eu falei, bom, conheço quem diagrama, quem faz capa, e aí a gente resolveu fazer, então foi o test drive para criar depois a Fêminas. Em 2019, eu publiquei a Fêminas, e daí vem a ideia das autoras negras, né? Na verdade, quando eu pensei na Fêminas, eu pensei numa casa para publicar só mulheres, e as mulheres, as autoras negras, seriam para mim um xodozinho, uma coisa muito especial, né? Pela própria identificação e pela falta, eu costumo sempre pontuar muito isso, principalmente pela dificuldade de acesso às outras editoras. Então, eu acho que esse foi o meu maior interesse, né? O principal objetivo era esse, era proporcionar que outras mulheres publicassem, e especialmente as mulheres negras, as autoras que estariam publicando pela primeira vez. E no começo foi isso. Aí, em 2019, eu lancei a Fêminas, e com o selo Dandaras, eu conheci a Catita, que é uma autora negra que eu tinha conhecido justamente num evento, e eu perguntei para ela, eu quero ler você, né? Você não tem, cadê seu livro? Não achei o nome do seu livro aqui na biografia. E aí ela falou assim, eu não tenho livro solo, eu só tenho textos em coletâneas. E aí eu falei para ela, então você quer ser minha Dandara? E aí foi assim que começou a Fêminas, com a Catita estreando seu primeiro livro solo nas Dandaras, no selo Dandaras. E daí vieram muitos projetos interessantes, e a gente tem feito bastante coisa bonita. E eu vou ler, se me permitem, eu vou ler uma coisa que eu escrevi para este livro, Palavras Pretas. Foi a primeira coletânea de mulheres pretas que eu produzi, e foi com a Julie Veiga, que é a curadora, né? Ela que me procurou e falou, eu tenho um projeto e quero saber se você topa, enfim. E aí ela me pediu um texto de quarta capa para apresentar. E aí eu escrevi o seguinte: é urgente escrever um poema ao leitor, de qualquer cor. Se faz necessário dizer, com todas as letras, as palavras pretas. Gravar no óbvio papel, mover os dedos nas teclas, com lápis ou caneta. A dizer numa só voz, seja em verso ou em prosa. Essa mulher negra que aqui escreve, atrevida, quer ser lida. Que eu acho que é isso. Então é isso, depois eu leio mais. É lindo perceber isso, né, Sandra? Eu acho que Marcinha também vai falar isso, da importância da gente estar produzindo coletivamente, e umas lendo as outras, uma incentivando as outras. Eu conheci, você falou de Catita aí, eu acho que eu conheci ela no parto normal, né? Eu acho que tem o texto dela no parto normal. Então, a importância das coletâneas, a importância de divulgar esses textos nossos em vários lugares, porque ele vai circulando, né? E a possibilidade de outras pessoas terem acesso a esse material, e sem querer a gente vai incentivando outras, quem sabe, escrever, né? E vai potencializando essas mulheres a escrever, a divulgar, enfim.
É isso. Mila também é nesse processo coletivo, né? Bonito, Sandra, parabéns, Bom, né? obrigada. Parabéns, né, por você estar à frente dessa editora, divulgando trabalhos de mulheres e de mulheres negras. Mila também, ela teve uma participação. Foi lá que eu acho que eu comecei a escrever. Foi o primeiro texto que eu mandei para o Itam e foi selecionado. Eu não conhecia a Mila, parece que é papo de comadre, né? Mas o quanto é importante a gente se sentir acolhida. E de lá para cá, eu acho que eu tenho produzido bastante, tenho feito esse movimento também, de esticar a mão para que outras venham junto comigo. Né? Foi num trabalho da Mila, então parabéns, Mila, pelo trabalho que você fez, não está mais lá junto, mas a equipe continua fazendo outras coisas. Então vamos lá, senão vira papo de comadre. Mila é cuiabana, é psicóloga e se aventura na escrita literária há alguns anos. Tem textos publicados na Antologia Negra, na Antologia Literatura Negra Feminina, Poemas de Sobrevivências pela editora Migibá. Se eu pronunciar errado, me corrija. Poesias Periféricas, pela editora Correria, está no Prelo, então logo, logo temos novidade. E Vivas, que foi um texto produzido pela editora da Unemate Mato Grosso, em parceria com o Instituto Federal de Rondônia, chamado Vivas, Caligrafias Negras. Ela foi produtora editorial do selo literário Independente Itam, que eu estava falando há pouco, e nesse trabalho se buscou fomentar a escrita de pessoas negras mato-grossense. Além de escrever, a pesquisa e a música são seus amores irremediáveis. É ainda estudante do doutorado na área de psicologia social. A palavra é com você, Vila. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Gil, do convite, estar aqui com vocês, mulheres tão potentes, tão grandiosas. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Bom, então vamos lá, né? Tem umas coisinhas para comentar sobre a nossa proposta, né, de falar de descolonizar escritas. E eu acho que é importante a gente pensar que a colonialidade ela não é só um processo histórico, ela é uma mentalidade também, cheia de mecanismos materiais que se reinventam na história para pensar formas de capturar corpos e subjetividades e manter, né, um certo estado de coisas que beneficia alguns grupos e subjuga, explora ou elimina outros grupos, outras pessoas, simbólica e fisicamente, né? Mas assim como a colonialidade se reinventa, as resistências a esse processo se reinventam também, estão sempre presentes e sempre estiveram. De Palmares ao Saco do Curtume, passando pelo Quariterê e outros espaços não físicos, como os esportes, e a gente está vendo aí grandes conquistas, como a ciência e a literatura, né? Os nossos passos vêm de muito longe e de muito antes. Se a tal mentalidade colonial fica tentando nos eliminar ou nos silenciar, a gente insiste em existir, resistir, fazendo grandes coisas, né? Então, pensar a escrita nesse contexto é bem importante, muito caro para a gente, enquanto corpos que resistem, mas para além de resistir, está produzindo vida, né? Está produzindo beleza, está produzindo grandes coisas para nós e para os nossos, inclusive. Essa motivação foi uma das razões pelas quais a gente criou o Selo Itam, né, que foi o selo literário no qual a gente compilou, fez um edital, tivemos 2 edições, trouxemos publicações de autores e autoras mato-grossenses, ele está disponível online, PDF, a gente tem aí o @seloitam para, né, ver essas obras, ver o primeiro escrito de Gilda, né, e outros tantos que estão lá presentes, que são muito interessantes. Ele foi idealizado pela Biomi Jamila, que é uma rondonopolitana, né, mato-grossense, e a gente tem feito outros trabalhos desde então. Eu estou em São Paulo atualmente, sou cuiabana, né, mas estou aqui por conta desse processo do doutorado. E eu gosto muito de um texto da Glória Anzaldúa, que é uma carta para as mulheres escritores do terceiro mundo, que foi o jeito que eu fui capturada, digamos assim. Meu processo de escrita começa um pouco inspirado por alguns desses processos,
Na verdade, existem muitos começos nessas trajetórias de escrita, né? Então a gente vai destacando aí algumas coisas, porque nossas histórias não necessariamente são lineares, como a colonialidade tentou impor isso para a gente, né? E aí a Glória Anzaldúa fala assim, nisso, do que seria descolonizar a escrita, ela faz esse convite para a gente. Joguem fora a abstração e o aprendizado acadêmico, as regras, o mapa e o compasso. Sintam seu caminho sem anteparos. Para alcançar mais pessoas, deve-se evocar as realidades pessoais e sociais, não através da retórica, mas com sangue, pus e suor. E aí a gente dá uma assustada e fala, nossa, que forte, né? O que é isso? E aí eu tenho uma outra autora também, que essa é dos poemas falados, eu gosto muito do Islã, foi um lugar também que me motivou muito para a escrita, eu ainda não tive a oportunidade, né, de fazer poemas recitados dessa forma, mas gostaria muito. E aí tem um poema da Nayo Jones que ela fala que quando ela começou a escrever, ela manchou cada uma das páginas com sangue para se lembrar de que todas as coisas bonitas têm uma consequência. E aí eu estou falando dessas duas coisas para dizer assim, a minha escrita é um pouco essa escrita da víscera, né? Então, em muitos momentos, e talvez por isso esteja tão difícil escrever atualmente para mim, a escrita é o lugar onde eu desago emoções e afetos de vários tipos, inclusive os que são muito doloridos, e para nós, às vezes, né, a gente coleciona algumas dessas histórias. Escrever em primeira pessoa também é reivindicar, disputar, e muitas vezes a gente faz isso, né? Disputar os lugares e ambientes que nos deixaram de fora de alguma forma, né? Se a escrita denuncia, revela e amplia o acesso do que a gente tem para dizer, e a gente tem muito, a escrita cura também. Então, eu acho que é legal essa motivação, convocação e inspiração que a escrita traz para a gente. E eu também estou sempre nesse movimento de convocar cada vez mais pessoas para trazer essas palavras. Ela até fala, tirar as palavras que estão infestando a nossa cabeça, né? Quando ela faz essa carta para as mulheres de terceiro mundo. E aí, outro ponto da trajetória de escrita, como o Gilda estava comentando, é justamente esse de começar na coletividade. Então, meu primeiro texto publicado, para além de blogs que eu já publiquei, que eu já escrevi, né, quando eu era adolescente, que eu ficava lá divagando, e diários e tal, o meu começo foi na coletividade, foi por meio de uma antologia de poemas com a Elisandra Souza, que é uma escritora aqui de São Paulo, muito importante, muito interessante, e que tem uma editora, a editora Indiba, junto com a Yara Souza, né? O livro foi organizado junto com a Yara Souza, eu vou mostrar porque é um livro muito belíssimo, assim, tanto esteticamente quanto poeticamente, né? E aí ele tem uma série de autoras negras, né? E tem alguns outros materiais muito interessantes, tem a nossa foto, tem os nossos textos, e tem lá, indique escritoras negras, recite seus poemas, cite autoras negras, compre autoras negras, né? Porque uma coisa que a Elisandra sempre falava é que de escritora a gente também vira vendedora de livros, e isso foi bem marcante no processo, assim. E essa trajetória de coletividade, ela é muito presente na nossa história desde vide Cadernos Negros, que estão aí desde 1978, publicando autores e autoras, né? Então, acho que é bem legal a gente compartilhar dessa história dessa maneira. Bom, então estava dizendo que escrever é entrar em contato com os confins da minha existência, né? Então, a minha primeira obra autoral foi em coautoria com a Laísa Costa, que é esse livrinho aqui. E aí ela é uma obra que tem um pouco essa cara, são textos autobiográficos, em primeira pessoa, que falam dos nossos deslocamentos por diversos lugares. Laís é de Salvador, veio para São Paulo, eu sou de Cuiabá, vim para São Paulo, a gente se encontra aqui. Então, são textos e poemas que vão falando desse processo, mas eu também já fiz incursões em contos, participei de dois outros trabalhos também coletivos que são nesse sentido, um deles está disponível em e-book, e todos esses trabalhos estão disponíveis na minha página, no meu Instagram, e aí depois, se eu tiver tempo, eu falo um pouco dos trabalhos mais atuais. Eu acho que, por enquanto, é isso. Como falar depois disso tudo, né? Eu também adoro Glória Anzaldúa, né? Eu também fui arrebatada por um texto dela, chorei lendo aquele texto, chorei, né? Como diz aqui no interior, igual bezerro desmamado, né? Enfim, agora eu vou falar de Márcia, né? Marcinha, que também é intimidade de chamar de Marcinha. Márcia Costa,
é baiana, de Feira de Santana. Ela é membro do Conselho Editorial da revista África e Africanidades. Eu participei já de alguns, eu vou fazer propaganda aqui, né, de alguns textos organizados por Nájila. Aí eu convidei Nájila, né, e Nájila falou, olha, tem Márcia. Aí mandou o contato, falei com Márcia topou de primeira, assim, super disponível. Eu entendo que todo mundo tem os afazeres, estava trabalhando até há pouco, chegou correndo para participar. Então, essa dose de sacrifício que Mila falou há pouco, né, esse sangue, parece que a gente termina fazendo um pouquinho nesses trabalhos coletivos, que a gente entende a necessidade política. É um ato político, revolucionário, esse de escrever e possibilitar que outras escrevam, né? Então, vou continuar. Ela é membro, né, do coletivo vou chamar de coletivo, porque também tem bastante obras produzidas coletivamente, né? Ela é membro do Conselho Editorial da revista África e Africanidades. Ano passado, eles conseguiram uma nota super top na CAPES, então, de parabéns, porque conseguiram uma notaça lá, então podem publicar os textos lá, divulgar lá, porque vai valer CAPES, né? Vai bombar o currículo, que eu acho que também é importante para a gente falar sobre isso, né? Comprar, vender, distribuir, mas também publicar cientificamente os nossos textos para mostrar que gente preta produz, tem conhecimento de peso, produz muito, trabalha, divulga os trabalhos arduamente, mas a gente vai cavando esses espaços e umas vai puxando as outras. Então, revista África e Africanidade, para quem quiser postar material, né, suas pesquisas, enfim, divulgar os seus trabalhos. Márcia é escritora, é professora, atriz, está doutoranda em estudos de literatura pela Universidade agora eu me esqueci, é Universidade UFS, Universidade Federal Universidade, de Sergipe. Desculpa, é Universidade Federal de Sergipe, é porque só está a sigla aqui, UFS, né, de Sergipe. Ela é especialista e mestra em estudos literários pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, Márcia, seja bem-vinda, né, esteja entre nós, né, sinta-se protegida, né? Fale, o espaço é seu. Obrigada por estar aqui. Boa noite, gente. Boa noite a todos, todas, né? Eu já quero agradecer pelo convite feito por Gilda, né? E dizer que estar aqui nesse espaço é muito importante para mim, é muito bom, né? Porque é um momento em que a gente pode compartilhar, falar das nossas produções, falar desses movimentos, né, que a gente faz na escrita, cada um da sua forma, cada um no seu lugar, eu aqui da Bahia. Então, é muito bom esse espaço aqui, né? Essa oportunidade que a gente tem. Então, eu estou muito feliz mesmo. Que bom pelo o convite que Gilda me fez. E, com certeza, eu tive que aceitar, né? Porque, realmente, estar aqui entre mulheres negras, para falar de produções, de coletâneas, antologias, é sempre uma oportunidade maravilhosa. Então, muito obrigada mesmo. E Mila, Sandra e Ana também, estou conhecendo um pouco mais e estou muito feliz por isso. Bom, eu queria me apresentar um pouquinho mais, né? Gilda já me apresentou, mas eu gosto muito de me apresentar e falar sobre a relação que eu tenho, né, com a literatura, sobretudo com a poesia negra, né? Então, eu sou daqui de Feira de Santana, na Bahia. Eu sou filha de Dona Nem, seu Epifânio. Dona Ney, que era feirante e depois se tornou dona de casa, e Epifânio, que era guarda municipal e depois virou pintor, né, antes de se aposentar. Então, eu gosto muito de me apresentar falando assim dos meus pais, porque muito do que eu sou hoje, muito do que eu escrevo, muito desse meu movimento mesmo dentro das artes, dentro da escrita, parte desse lugar, das minhas origens, né? De onde eu vim, e da educação que eu recebi dos meus pais. Então, eu gosto muito de me apresentar assim dessa forma, né? Então, eu venho de um lugar em que a realidade, né? A realidade fez com que só a literatura mesmo para me encontrar.
Foi através da literatura que eu percebi que eu poderia compreender quem eu sou, quais as minhas origens, onde eu quero chegar. Enfim, foi através da literatura mesmo, né? Então, daí que nasce a minha relação com a literatura, sobretudo com a literatura preta, né? Porque eu entendi que eu precisava me reafirmar, afirmar minha identidade enquanto mulher preta, precisava falar de mim, precisava falar dos meus próximos também, né? De quem convive comigo, da minha comunidade. Então, a minha relação com a literatura parte daí. E também, né, um dos espaços que me fez, que me aproximou ainda mais da literatura, né, que me fez me apaixonar ainda mais pela literatura foi a revista África e Africanidades, né? Então, a partir da revista, que hoje eu sou membro do Conselho Editorial, foi a partir dela que eu conheci várias escritoras negras. Por exemplo, eu já conhecia Conceição Evaristo, já conhecia Paulina Chiziane, que é a escritora moçambicana que eu pesquiso no doutorado. Então, já conhecia várias autoras, mas a partir da revista, né, África e Africanidades, que eu me aproximei ainda mais de outras escritoras negras, né? Então, foi com esse movimento que a revista faz, né, de publicar, de oferecer cursos, de promover eventos, encontros, que aí eu entrei em contato ainda mais com essa literatura preta, com escritoras negras, né? Por exemplo, Elane Marcelina, Giovanna P., Benedita Lopes e tantas outras escritoras eu conheci mesmo através da revista, né? Antes de eu fazer parte, antes de eu ser membra, eu já andava ali pesquisando a revista, já andava ali fuçando, né, o site da revista, e aí entrei em contato com essas escritoras. Então, eu estou aqui, né, representando a revista, que tem como responsáveis Nájila, né, e André Luiz. Eles foram os fundadores, né, os idealizadores da revista. Então, desde lá de 2008, no Rio de Janeiro, né, a revista ela vem publicando trabalhos que promovem, né, uma reflexão, um debate sobre temas importantíssimos, né, sobre temas como história do negro no Brasil, sobre educação antirracista, sobre o processo de construção identitária, cultural. Então, a revista África e Africanidades tem uma missão muito bonita, que é a divulgação de estudos, de escritas relativas às temáticas africanas, sobre literatura afro-brasileira, afrodiaspórica, afro-latina, está sempre publicando, né, antologias, coletâneas. Então, é esse movimento muito bacana que a revista África e Africanidades faz, né? E ajuda muito na nossa formação enquanto professoras, a formação continuada de professores da educação básica, professores de universidades, enfim, é muito bacana mesmo, né? A revista é um periódico eletrônico, né? Que todo mundo tem acesso, é uma revista bem democrática, tem publicação trimestral, e durante todos esses anos ela vem se expandindo cada vez mais, se fortalecendo e criando novos vínculos, né, com outros grupos, vem criando laços com o continente africano, através de eventos, de parcerias, através de eventos como o Encontro Internacional de Escritores e Escritoras Negras. Então, está sempre fortalecendo mesmo, né, essas relações. É uma revista que valoriza muito a pesquisa de escritores negros, de acadêmicos negros, né? Promove a capacitação de estudantes através de cursos. É uma editora muito voltada para a publicação de materiais como TCC, dissertações, teses. Então, nós, intelectuais negras, né, e negros, a gente está muito em foco ali na revista. A revista dá essa importância bem legal para nós, mulheres negras que estamos, né, produzindo. Mulheres periféricas, de comunidades, mulheres indígenas, né, povos indígenas de maneira geral, a comunidade LGBTQIA+, também. A revista
traz essa valorização dessa produção feita por essas pessoas, né, por esses grupos. Então, é uma revista muito aberta, muito democrática. Quem quiser participar, inclusive como organizadores, né, de coletâneas, é só entrar no site da revista e ficar por dentro, né, de todo esse acontecimento que é a revista África e Africanidades. Então, ela contribui muito, né, para a construção do afroletramento, né, da educação decolonial, da educação antirracista no Brasil. E aí, tem muitas coletâneas que a revista publicou, né, que ela é uma editora também, né? É uma revista eletrônica, é uma editora. Tem essa aqui, chamada Mulheres das Ervas, muito linda, organizada por Nájila. Tem Mulheres das Águas também, muito linda essa coletânea. Mulheres das Ervas, Doce Feito Caju, que foi uma das últimas antologias, Doce Feito Caju. As Pretas Também Amam. Essa aqui foi uma organização de Giovânia P., mas também, claro, com a ajuda, a colaboração de Nájila. Então, são várias produções, várias coletâneas bem legais, bem interessantes. E eu também faço parte, né? Eu também publico. E eu vou ler rapidinho para finalizar essa primeira parte aqui, né, do nosso diálogo. Eu vou ler rapidinho dos poemas que eu publiquei aqui nessa coletânea, Doce Feito Caju. E diz assim: foi um poema que eu fiz em homenagem à minha mãe. Doces sabores. Dentro de mim era um rasgo que se abria por inteiro. Era um corpo sangrando por dentro. Era dor, sofrimento. Era o medo da partida, castigando o peito. Dentro de mim era o suco forte e intragável. Era o gosto amargo. Era a esperança triturada, transformada em bagaço. Mas, dentro de mim, quando o amor é sentimento verdadeiro, quando o coração pulsa carinho, dengo e apego, as lembranças são doces, os sonhos têm mais cores e a saudade os melhores sabores. Então, a minha poesia fala das dores, mas também não só isso, né? Nós, mulheres negras, a gente não se resume só nessa narrativa de dor, nesse lugar de dor, mas também fala das conquistas, das esperanças, né? Que nós, mulheres negras, também temos. Então, é isso, né? A nossa escrita é uma escrita que revoluciona, que, como diz Conceição Evaristo, né? A gente não escreve para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, a gente escreve para acordá-los dos sonhos injustos, né? Então, a gente escreve para incomodar também, para fazer denúncias, para criticar. Então, é isso que eu faço. E a revista África e Africanidades, ela faz isso também, esse movimento muito, muito legal. Então, é isso, por enquanto. Olha o barulho, espero que o barulho reverbere, viu? Que essas falas de vocês reverberem, que façam muito barulho, que incomode muita gente, tire muita gente do lugar, né? Dengo também, a gente gosta de dengo, né? Hein? A importância de amar outras mulheres negras, de acolher, de apoiar, de incentivar. Por exemplo, ela está divulgando um livro, eu não tenho dinheiro para comprar. Compartilha, né? Comente, divulgue, também, né, ajudar a colaborar. Então, você não necessariamente, não tenho grana agora para comprar o livro. Quando puder, compre. Quando não puder, compartilha, divulga, comente. Isso já ajuda bastante a reverberar essas informações e ir quebrando essas barreiras tão necessárias para que outras possam ler, falar, né? Agora a Ana, né? Vou falar sobre Ana Maria Moura, é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea aqui na UFMT. Totalmente. Tudo certo? Tudo certo. Radialista pela Universidade Federal de Mato Grosso, iluminadora pela UNEMAT, desenvolve pesquisas a respeito da literatura e do audiovisual negro,
onde seu campo de estudo e as culturas, onde seu campo de estudo e as culturas de periferias de mais intervenções artísticas e urbanas. Ana também ela faz parte do grupo editorial da revista Ruídos Manifesto, né? Então, aqui vocês vão ver hoje que são várias mulheres nesses trabalhos de aquilombamento, trabalhos coletivos, para divulgar, para incentivar e para falar dessa importância dessa escrita negra em nossas vidas, nas vidas delas e de outras mulheres. Enfim, é para falar desse trabalho bonito que Ana agora segue nessa roda, né, girando, né, e todo mundo se acolhendo e ouvindo essas falas potentes. É com você, Ana. Boa noite, muito obrigada pelo convite novamente. Fico muito feliz de fazer parte desse grupo, fico muito inspirada pelas experiências e vivências das colegas que falaram. Tenho alguns pontos para trazer a respeito de cada uma das falas, no que me inspirou, mas antes eu queria trazer uma poesia. Elas finalizaram com a poesia, eu vou trazer uma poesia para começar. Desculpa aqui que minha avó está brigando com o cachorro, tá? Sou fulô do cerrado, sou mar, maria e sereia. Mareia, oh, mareia, é água do mar. Eu me refaço na curva dos abraços e sorrisos trocados, nas conversas e nos casos. Me traz mais um pouco de afago que por vontade própria eu deito e ralo. Forma imagens na minha cabeça, se a tua é estreita, se é de direita, não vem me tirar de sexo frágil, que eu não sou apenas buceta. Já falei pra tu que eu sou sereia? Navego e remo profundo, meu culhão não é só de luto, meu coração fala de amores e lutas, eu canto os meus antepassados terem orgulho de ver mais uma preta chegar, sem hesitar, e tornar-me minha própria melodia. E é isso, eu sou mais uma Maria que ginga no dia a dia, para não me tornar-me apenas mais uma estatística. E eu começo com esse poema para falar, né, sobre a minha trajetória de vida. E quando Sandra fala sobre a fundação da revista, né, eu não comecei na revista Ruído Manifesto desde a fundação. Eu começo na Ruído Manifesto, a carruagem já estava andando, mas eu acompanhei um período importante da Ruído, que foi o primeiro prêmio Rodivaldo Ribeiro, né? E torço para que tenha mais algum outro prêmio recentemente. E Lupita ficou em primeiro lugar. Aí, Gilda tá com o prêmio na mão. Ele quis colocar as pessoas negras e indígenas, trazer a escrita literária dessas pessoas que são invisibilizadas no Estado. Né? Ele quis trazer novas Carolinas Maria de Jesus para o nosso circuito cultural. Então, o prêmio Rodivaldo Ribeiro iria se chamar Carolina Maria de Jesus, mas foi uma homenagem que a equipe da Ruído Manifesto fez ao Rodivaldo. E a Lupita, né? A Lupita ela ficou em primeiro lugar, e a Lupita a gente tem uma poesia que ela compôs para mim no período que eu estava um pouco mal e tal, e aí foi o primeiro poema que me responderam em forma de poema. Eu escrevi um poema, e a gente escreve poemas como se fossem cartas que a gente joga ao mar, né? Como se ninguém respondesse aquela... E aí ela me correspondeu, falando, olha aqui, mano, a gente está olhando para você, mas você tem que fazer sua parte também. E aí foi muito bom ter sido correspondida dessa forma. Naquela época foi muito bom ter essa resposta, e eu fiquei muito feliz também dela ter sido a primeira colocada no prêmio Rodivaldo Ribeiro. E aí, a primeira poesia que eu trago fala muito de Islã, né? Que é da onde eu venho. A Mila falou também um pouco do Islã, e eu lembro que eu não estou com o livro agora porque eu peguei emprestado, mas esse é o Islã Cheiro de Chita, por exemplo, que é uma coletânea onde eu faço parte, que é das meninas daqui do estado de Mato Grosso, das mulheres do hip hop, onde a Lígia é organizadora e a Carla Vecchia. E aí também tem um outro livro muito importante para mim, que eu sentei e chorei bastante quando eu li, foi o Tentaram Nos Calar, que é uma organização, acho, da Mel. Não lembro de quem que é a organização, mas eu peguei na casa de alguma amiga e
me inspirou bastante. A Marcinha fala das pessoas que ela conheceu, né, durante a revista. E aí isso também me provoca a refletir sobre as pessoas que eu conheço e que são da Ruído Manifesto, como a Nina Maria, que é uma pessoa que não é de Cuiabá, que não é de Mato Grosso, mas que eu conheci por estar dentro da revista e por compartilhar momentos de vida, por compartilhar história, por compartilhar vivência, por compartilhar texto, por momentos de assim, você pode editar esse texto para mim hoje, essa troca, por conhecer a Meimei Bastos melhor, conhecer um pouco da trajetória de vida dela, e os outros escritores também, que apesar de não serem... de não estarem inclusos, né, em minorias, ou talvez estejam, me fizeram sentir assim, nossa, eu conheci Divanise, conheci, né, o Matheus, conheci o Woodson, né, grande Woodson. E aí, o meu papel na literatura, ele aproxima do audiovisual. Eu trabalho um pouco com vídeos poemas. Um dos meus poemas que estiveram em circuito foi Poemargens, né? Poemargens ganhou um prêmio na Mauau, aqui de Mato Grosso também. E aí ele contava com essa elaboração de poesia e imagens de arquivo, porque na época a gente estava em pandemia, a gente não conseguiu sair para gravar. Então a gente contou com muitas imagens de arquivo da nossa família, do que a gente fez antes da pandemia chegar. Então foi muito legal, porque a gente conseguiu reunir esses poemas, que era meu e do Sol, e conseguiu chegar num acordo do que a gente queria mostrar para as pessoas, do que era a nossa realidade. E alguns poemas estão em slam cheiro de chita, outros não. E aí, ainda seguindo a linha do vídeo poema, agora eu estou trabalhando não como um projeto de pesquisa, né, mas como um projeto pessoal, que é o Pompeia. O Pompeia entra como um projeto pessoal, que também é um vídeo poema, mas ele entra como um documentário quase que ficcional. E aí ele envolve poesia, ritmo, essas imagens de arquivo. Ele tem um personagem principal muito enigmático, que é um trabalhador urbano, que vai atravessar todos esses meios. E esse personagem também flerta muito com a literatura. E aí ele tem alguns poemas. E aí eu vou trazer um último poema para fechar, para falar sobre Pompeia, né? Que é uma das cenas que eu mais gosto de Pompeia, que eu vou detalhar aqui, que é a cena do centro. Da onde vem minha inspiração literária, né? Minha inspiração literária vem das pessoas que eu vejo na rua, das vivências que eu tenho, das coisas que eu compartilho com as pessoas que eu gosto. Essa poesia Nós na Pista, que vou recitar um trecho, né? Na última entrevista disseram a Maria, mais uma querendo ser artista, de uma vivência com uma amiga minha, né? Que a gente chegou numa banca e aí falaram pra gente, né? Mais uma querendo ser artista. E aí vem dessas vivências, dessas leituras. E aí essa cena que eu vou trazer de Pompeia é de uma vivência de rua, onde uma moça que é funcionária da limpeza, ela chega com um carrinho, né? Empurrando o carrinho e de limpeza no meio de uma praça de alimentação no centro da cidade. Ela retira o lanche dela, ela come esse lanche enquanto todo mundo está sentado nas suas mesas comendo, e aí ela recita o verso comendo, né? E o verso é o seguinte: me entorto todo, me contou sem doce, te desbravo inteiro, me embanando doido no amarelo, oco, outro e sede, seda, semiárido é pouco, nossa seca é verde, nossa cerca é pasto, nosso povo é gado, nosso pasto é o mundo, nosso mundo é o mato. Mato Grosso, 2024. Mato Grosso, 2024. Então, esse é um trechinho de Pompeia. Muito obrigada. E é isso por enquanto. Quanta produção, né? Quanta coisa bonita essas meninas hoje falaram.
Agora, já encaminhando para os finalmente, né? Eu esqueci de falar no início, mas acho que vale agora. Eu sou integrante, né, do coletivo Herdeiras do Quariterê e do Potências Negras. Então, esse material vai estar nas nossas redes, então que as pessoas sigam, compartilhem. Quem pôde ver hoje, bom, quem não pôde, reveja depois, olhe, né? Veja isso com muito carinho, com muito afeto e compartilhe com outras. Então, e é também uma iniciativa, né, essa produção do MINC, né, do Comitê de Cultura aqui de Mato Grosso. Porque as políticas públicas também são importantes para que a gente possa produzir, né, para que artistas possam produzir seus livros, divulgar o audiovisual, né, precisa de grana para fazer, para produzir. Já imaginou um edital, né, Ana, com grana para editar esse material em áudio mesmo, né, com qualidade, com equipamento bem bacana, para ficar uma imagem bonita, para editar isso, né, com qualidade de som. Nós produzimos, e essa produção precisa ser cuidada, né, ter esses detalhes, esses cuidados, só que esses cuidados, nesse mundo capitalista, custam uma grana e nem muito a gente não tem, né? E aí a gente fica fazendo na parceria, como Sandra falou, né? Trocou trabalho por um livro, enfim, a gente vai fazendo dessas nossas dificuldades tentativas, né, de tentar burlar isso e continuar produzindo. Mas agora, nesses últimos 10 minutos, enfim, acho que 5 minutos, né, para cada uma de nós falar, acho que seria importante falar a importância dessa escrita em nossas vidas, né? Quase todo mundo já falou sobre isso e falou belamente, cada um deu quase que um depoimento, né? Foi com muita emoção, eu vibrando aqui, ouvindo vocês falarem. Mas o processo dessa escrita também, né? Como é esse processo de escrita para cada um? E as meninas que trabalham na parte das editoras, né, e das equipes editoriais, falar dessa importância, né, de produzir essas mulheres para poder quebrar, né, para a gente descolonizar essas mentes, esses padrões de comportamento, o que é dito que como se o lugar de mulher fosse, né, apenas lavar, passar, cozinhar, parir, e pode estudar, mas não pode produzir, né? Então, é importante a gente quebrar esses paradigmas que foram colocados como se mulher não produzisse, não pensasse, não pesquisasse, e hoje aqui a gente viu inúmeros depoimentos e experiências, tanto de produção como de escrita, né? Sandra, quer falar, né? Fazer as considerações finais, que a gente já está chegando no final. Agradeço estar com vocês hoje aqui. Muito obrigada. Acho que o agradecimento é recíproco, né? Porque é uma sensação muito boa de enriquecimento mesmo, né? De você sentir aquele quentinho que a gente fala, porque ouvir tantas mulheres com histórias, para mim é interessante justamente porque a gente fica aqui, talvez a Mila pode, de alguma forma, compactuar com isso, né? Eu sou paulistana, criada aqui, enfim, saí daqui, morei um tempo em Curitiba, mas o meu olhar é paulistano, né, de metrópole, então é muito rico e é muito engrandecedor, assim, ver que mulheres fora desse eixo, né, dessa máquina de produção que São Paulo, principalmente, né, Rio, mas enfim, né, aqui mulheres do Mato Grosso que estão produzindo, isso dá uma sensação muito boa mesmo, assim, parabéns, Mato Grosso, Bahia, né, a gente sabe que não é fácil, porque é bem isso, a gente que está aqui parece que tem mais acesso, porque teoricamente o dinheiro corre mais aqui, então você tem meios, né, de ir atrás e tudo. Então, é muito bom ouvir que as coisas também são feitas lá fora. E pensar no meu processo de escrita é uma coisa muito,
muito difícil, porque, como eu falei, né, escrever foi muito em função do meu trabalho, que aí uma leitura atenta te leva para outros lugares, né? Era uma brincadeira, na verdade. E eu fui revisora da revista Cult, né? E, na verdade, quem me fez virar a chavinha de pensamento e perceber algumas coisas foi a Bianca Santana, porque ela era colunista da revista. E aí, lendo os textos da Bianca, foi que eu me descobri negra, como ela. Eu costumo brincar com ela, né, que é o título do livro dela. Não foi lendo o livro, mas foi lendo os textos da Bianca. E isso ocorreu muito também em função do assassinato da Marielle, porque daí foi quando eu comecei a me sentir alvo. É uma coisa meio estranha, mas eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, vendo as mulheres, né, que eu estou vendo aqui, que estão na faculdade, o pensamento, sabe? Assim, eu tenho isso muito, muito claro para mim, que a gente não tem possibilidade, não é nos dada a possibilidade de pensar, de produzir pensamento. Então, eu acho que as mulheres negras, principalmente, né, que estão em tantos lugares, estão rotuladas em outros lugares, né, designadas para outras posições. Então, eu vejo que a gente tem que gritar muito. E é muito importante, então, por isso, mais uma vez, eu fico feliz de poder contribuir, né, de poder fortalecer essa escrita, publicando Mulheres Negras. Eu acho que é principalmente isso que eu queria falar. E convido todo mundo a conhecer a Editora Fêminas no Instagram, @Editora Fêminas. E a gente tem feito bastante coisas bonitas. E agora quem vai comandar esse selo é a Catita. Há 2 anos a gente vem fazendo uma parceria mais próxima e a gente está se fortalecendo e constituindo uma sociedade mesmo. E ela é quem vai tocar esse selo com mais propriedade. Olha que outras editoras, né? Mila, Marcinha e Ana, que outras editoras se inspirem, né? Em Sandra, na Feminas, no Ruído Manifesto, no Selo Itam, e façam esse trabalho tão necessário para descolonizar essas mentes, né? E possibilitar que outras mulheres escrevam. Tem várias mulheres já pesquisando, produzindo, mas falta um pouco de apoio, porque é caro, infelizmente é caro, né? Fazer um livro, divulgar, porque, por exemplo, só fazer o livro e deixar ele na estante, a coisa não gira, é necessário fazer esse negócio girar, vender, tornar um negócio lucrativo, que seja vendável, que retorne aquela grana, que consiga reinvestir aquilo em outro produto, né? Porque acho que a grande dificuldade é essa, né, Mila? Para você que já está aí, né? Já tem um no prelo e já tem outro publicado, acho que é isso, né? É uma das dificuldades, esse gargalo da produção, né? De fazer a edição, ficar um material bonito, com uma letra agradável, um papel gostoso de ler, tudo isso interfere na qualidade do produto. E muitas vezes a gente, para baratear, termina escolhendo um papel inferior, uma capa mais simples, por conta dos valores. Eu acho que né, seria interessante o Comitê de Cultura observar essas coisas e, quem sabe, produzir, fazer um concurso de poesia, né? Tá eu aqui já inventando moda, né? Produzir um concurso de poesia, um concurso de escrita literária e produzir livros, né? E divulgar essas escritas dessas mulheres. Enfim, Mila, a palavra é com você. Falou lindamente. Obrigada. Eu acho que, por exemplo, uma das antologias que eu participei foi uma parceria da Unemat com o IF, né? Então, acho que as instituições, os recursos, né, eles precisam chegar de alguma forma para que a gente cada vez mais amplie esse acesso, né? Traga
para o jogo aí as coisas que estão sendo escritas e que são escritas há muito tempo. Acho que isso é muito importante da gente dizer. Bom, muitas vezes a gente ginga, Ana Maria falou disso, dribla, faz bandingas para conseguir entrar ou se manter nesses espaços que são nossos, mas que não tiveram espaços para nós, né? Ou pelo menos até pouco tempo atrás, porque agora estamos aqui, né? Meus últimos escritos foram tentativas de fazer um pouco disso, né? Gingar, driblar, negociar as necessidades da vida, que é a tese de doutorado, e a minha sede da escrita. Então, falando do meu processo, ele passa um pouco por descrever afetos, né? E isso depende muito de inspirações, de criatividade, de vários tipos. Então, eu tenho tido alguns bloqueios criativos com relação à literatura, mas tenho escrito outras coisas que também passa pelo que Márcia falou, né? De estar no espaço acadêmico, né? Já vi muitos dossiês, tive muita vontade de escrever para o África e Africanidades, ainda não tive oportunidade, mas vai acontecer. E aí, tenho escrito para revistas falando de literatura. Então, os 2 últimos textos foi nesse sentido. Um foi numa revista, inclusive, chilena, falando da importância da escrita afro-latino-americana, a partir dessa obra Corpos em Diáspora, né, que foi em coautoria com a Laísa. E o último que saiu recentemente foi um texto que eu peguei 2 poemas do Literatura Negra Feminina que falam sobre a pandemia. E aí o dossiê da revista, Norteamentos, que também é da Onemate, inclusive, pedia para a gente falar sobre acolhimentos e questões de saúde mental na pandemia, alguma coisa nesse sentido. Então, peguei 2 poemas e trouxe ali, né, que eles traziam nesse sentido, pensando para também disputar o espaço da literatura enquanto intelectualidade, que é algo que a Evaristo fala, né, a Miriam Santos, algumas outras autoras. Por fim, quero dizer que eu fiquei muito fascinada e contemplada quando eu fiz parte da primeira antologia, porque era um monte de mulheres negras falando das experiências, né? De como esse lugar de se autorizar escritora e estar no lugar da escrita era um desafio. E aí a gente ficava, eu sou escritora, vamos afirmar isso para nós mesmos e tal. Porque, né, existem vários processos que nos desautorizam aí desse lugar. Mas estar aqui com vocês, Ana, Gilda, Marcinha, Márcia e Sandra, eu acho que é desse lugar de, né, de nos inspirar, nos engrandecer para a gente continuar essa trajetória e se lembrar que ela é possível, que ela é válida, que ela é super nossa também. Vou ler rapidinho um textinho meu, que eu acho que esse aqui não está publicado em lugar nenhum. Ele chama Oração 2, porque o Oração 1 está publicado no Blogueiras Negras, e ele é um pouco parecido. Para todas aquelas que sabem que sua existência tem propósito, mas às vezes se esquecem. Minha intuição sopra sussurros ao meu ouvido, ventos que me pedem ação, que talvez envolva mover-se ou carregar-me para outra direção. Me sinto quase que uma marionete de alguma ou da minha missão. Então faço um pedido, que eu seja capaz de ouvir, antes que os sussurros se tornem gritos, que eu possa dançar ao som da brisa, do momento, ao passo do meu movimento. Basta de tempestades e inundações, descabidas, porque prevenidas e previstas. Que profundas sejam apenas a minha coragem e vontade destemidas. Muito obrigada, uma honra estar com vocês. Até as próximas. Você foi falando da produção acadêmica, eu lembrei, e eu vou assim, falar para depois as pessoas visitarem o site da revista África e Africanidades. Tem bastante coisa, como Márcia falou, tem a produção de estudos sobre literatura, tem resenha de livro, tem resultado de pesquisa, tem os cursos, né? E eu me senti assim, extremamente honrada. Eu fiz uma entrevista com Bosco, pai Bosco. Quem é aqui de Cuiabá sabe, ele tem um terreiro de Umbanda, perto aqui de casa, né? Eu também sou mãe de santo, só que da Umbanda, né? E eu conheço o Bosquinho há mais de 30 anos, e eu fiz estágio com ele quando eu fiz história na UFMT. Então, para mim, assim, foi de uma alegria poder fazer a entrevista com o Bosco, falando sobre Umbanda, e publicar na revista África e Africanidades, que quando eu falo eu fico emocionada, porque assim, é a possibilidade de falar da minha fé, da minha religião, mesmo eu não sendo do candomblé, mas são religiões de matriz africana, né? Então, esses espaços
para que a gente possa falar de afeto, de amor, de dores, de conquistas, mas também da nossa fé, da nossa religião, né, dos saberes, dos fazeres afro-brasileiros, né, afrodiaspóricos, enfim, acho que isso é fundamental. Márcia é uma das das meninas que estão lá na parte editorial da revista, né, África e Africanidades. Agora, Márcia vai falar desse processo da escrita dela e de estar entre essas mulheres, né, porque tem Nájila, eu esqueci o nome da outra. São várias mulheres, né? Tem Nájila, tem Giovânia P. também, que está sempre Giovânia. ali. Giovânia está sempre ali também, muito envolvida com as produções da revista. Então, assim, essa importância desse trabalho coletivo, né? E eu falo, não é para diminuir, não, é para dizer o contrário, o quanto é gratificante, porque Nájila conta uma história, porque eu fiz parte de um dos encontros com ela, e ela conta uma história muito bonita, que um dia ela teve que optar entre pagar a conta ou pagar o site para a revista. Ela estava com a grana contada e seria cortada a luz da casa dela naquele dia. Então, a gente não faz ideia do esforço dessa mulher preta do interior do Rio de Janeiro para conseguir manter esse site funcionando, essas publicações. Márcia falou aí de várias coisas bonitas que tem lá, mas assim tem essa cota de doação, essa cota de sacrifício, essa cota de, né, que ela conta, e eu fiquei emocionada o dia que ela contou na live, que ela teve que escolher, ou pagava a conta de internet para manter o site funcionando, para publicar as coisas, né, ou iam cortar a luz. E ela fez uma opção, né? Então, é disso, né? Mas hoje é momento de encontro, é momento de alegrias, e Marcinha vai falar agora, enquanto uma dessas mulheres que está à frente da revista África e Africanidades. A palavra é sua, pode falar sobre suas produções, sobre suas pesquisas, né? Prazê-la ter aqui conosco nesse aquilombar de mulheres tão potentes e tão importantes. É isso, né? A gente fica muito emocionada, né? O que Nájila faz, né? E a revista nos representa muito, né? A gente se enxerga, a gente se vê ali na história de Nájila e nas produções da revista, né? Então, quando a revista realiza todas essas produções de mulheres negras, ela decolonializa mesmo, né? Ela faz um movimento de decolonialidade do saber, faz uma rasura, né? E rasura no sentido de refazer a história, no sentido de refazer as narrativas, né? De recontar as nossas próprias histórias, nós mesmos, né? Nós mesmas, mulheres negras, a gente recontar as nossas histórias através das publicações da revista, né? Então, Nájila, na revista, traz, né, para a gente um novo olhar sobre essas mulheres negras, sobre o povo africano, sobre o povo afrodiaspórico, né? Fala sobre as nossas subjetividades, ancestralidade, religiosidade e todas as nossas potencialidades, né? Então, a revista, ela nos representa por isso, por conta de tudo isso que eu já falei, né? E o meu processo de escrita é um processo que, às vezes, é fluido, às vezes não. É um processo, às vezes, tranquilo e nem sempre. E por aí vai, né? Como a água do rio, da cachoeira, vai indo, vai correndo, né? E meu processo de escrita, assim, é como um rio que vai deságua no mar. E aí, Mila falou a palavra gingar, né? E aí eu lembro que a escrita, para mim, é como um gingado da capoeira. Eu costumo dizer que a escrita, para mim, é a capoeira da escrita preta.
E aí eu vou dizer o que seria essa capoeira da escrita preta, né? É uma roda de capoeira, né? É porque eu quero estar na roda também. Eu, enquanto mulher negra, quero estar na roda, quero jogar, eu quero gingar também, né? Eu não quero mais ficar ali excluída no canto da roda. Eu quero fazer parte desse centro, né? Eu quero jogar também, eu quero dar um passo atrás para, na verdade, dar um golpe para frente, né? Então, eu quero estar no meio desse jogo de coletividade, de circularidade, né? Jogar também, né? Dar um gingado contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação, essa ginga, né, da capoeira. Então, é a capoeira da escrita preta, que eu quero estar também nessa roda. Eu quero falar das minhas dores, mas também quero falar, como eu falei lá no início, né, das minhas conquistas. Quero falar das minhas potencialidades mesmo, né, enquanto mulher negra. Eu quero vibrar isso, né, e vibrar também as outras mulheres negras, as outras escritoras negras. Então, isso está muito presente nos meus poemas. Né? Então, que a gente possa estar na roda de capoeira, que a gente possa gingar cada vez mais, e estar sempre ali nessa coletividade, nessa circularidade, né? De mãos dadas e cantando na roda de capoeira. E é isso, e fica aqui o convite, mais uma vez, quero reforçar o convite para vocês conhecerem a revista África e Africanidades, entrarem no site, acompanhar os editais, as publicações. O site é revista africaeafricanidades.com.br, e tem também o Instagram da revista, África e Africanidades, e o meu Instagram, né, como acho que vocês já viram, passando, é Marcinha Costa 1407. E rapidinho, só para encerrar, eu vou ler um trechinho de um poema, ou talvez dê para ler todo, vamos ver aqui, da coletânea também, né? As Pretas Também Amam, que diz assim: por inteira. A partir de hoje, vou me olhar no espelho, me enxergar por inteira. Olhar para dentro de mim como nunca antes havia olhado, sem culpa e sem medo. A partir de hoje, vou me encarar de frente, ser forte, resiliente e jamais esquecer que sou o que sou, porque meus passos vêm de longe. A partir de hoje, vou me olhar no espelho e amar a mim mesma, como nunca antes havia amado. Amar minha pele de ébano, meus lábios grossos e meus cabelos armados. A partir de hoje, não deixarei que despedacem o vidro do espelho que há anos procurei para me construir, me amar e me olhar por inteira. Então, é um poema que fala de alto amor, né? De se amar, né? Por inteira. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Olha, agradeço imensamente. Eu olho, e acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer, né? Eu olho você, eu reconheço você, acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo, uma com as outras, né? Eu vejo Ana, né? Eu reconheço você, eu acolho você, eu vejo Mila, eu aceito você, né? Eu acho que esse movimento que a gente termina fazendo aqui um pouco, né? E o fone estava fechado, acho que eu falei sozinha. Eu estava dizendo o seguinte, que eu acho que esse movimento lindo da gente olhar, dizer, eu vejo Marcinha, né? Eu acolho você, eu recebo você tal qual você é protagonista da sua história, eu reverencio você. Eu acho que esse movimento que eu tenho que fazer, olhar para a Ana, olhar para a Mila e falar, eu aceito você, eu acato você, eu aceito você tal qual você né? Eu reverencio você, sinta-se acolhida, você está entre pares, né? Eu estendo a mão para você, né? Eu te acolho, aí tem hora que você vai me acolher. Eu acho que esse é o movimento que a gente faz um pouco nessas coletâneas, nesses coletivos, né? Eu venho do coletivo Herdeiras do Quariterê e tem essa importância. Agora, a Ana, não menos importante, não é porque você ficou por último que é menos importante, não tem isso, aqui é uma roda, está circulando, né? Não tem hierarquização, né? Não tem hierarquização, é uma roda,
Eu gostaria que você agora falasse sobre o seu trabalho, né? Se quiser recitar um outro escrito seu, uma outra poesia, um slam, é todo seu espaço. Isso é bem curtinho, se chama Metalinguística do Contraluz. Quiçá extrair da arte a sorte da loucura, no contraste dos descompassos, recompor o ritmo, a graça, a bravura. Eu acho que com esse poema eu posso encerrar e dizer que é muito bom e que as melhores vezes em que eu escrevi, que meu processo de escrita se gerou, não foi as vezes que eu fui compreendida na minha fala, foi os momentos que eu fui incompreendida, que aí eu sentei para reescrever tudo aquilo que eu, da forma que eu queria falar do melhor jeito, assim, né? Então, eu acho que faz parte do meu processo de escrita o combate também, o conflito, não só o acolhimento, mas essa ginga, mas esse jogo de capoeira faz parte do meu processo de escrita. Então, e nesse ritmo recompor tudo isso, a graça, a bravura, a luta, a ginga. É isso, agradeço muito o convite, foi muito bom estar com vocês. Peço que conheçam também a revista Ruído Manifesto, para quem não conhece. Escrevam os textos, as publicações estão abertas hoje. Todo dia 1º do mês abre a publicação. Então, quem não conhece pode se inscrever. E é isso. Muito obrigada. Olha, e eu vou aproveitando para agradecer a presença, a fala de vocês, a doação do tempo, né, essa entrega, esse afeto que teve aqui, agradeço. E eu lembrei de Silviane há pouco, quando a Ana falou que a gente é Rio, ela sempre fala isso nos nossos encontros e reuniões, que a gente é mulher Rio, que a gente vai se desaguando, né, enfim, vai superando os obstáculos. Tem momento que está mais calma essa água, tem momento que ela está mais rápida, tem momento que está no recanto, no remanso, aí daí a pouco tem pedras, deságua numa cachoeira, e esse rio continua se juntando a outros rios, que a gente vai desaguar no mar. Então, que esse encontro seja um pouco disso, né? E vou aproveitar para agradecer a Ana, a Mila, a Marcinha, a Sandra, mas também convidar todos que estão aqui nos assistindo agora e os que vão rever isso depois, que na próxima quinta teremos um outro encontro desse, né, com outras mulheres incríveis. Vai estar Janete Manacá, daqui de Mato Grosso, Rose Brasil, lá do Rio de Janeiro, que é da UQ, da Universidade das Quebradas, que tem um trabalho bonito também. Então, tem outras mulheres que vão estar conosco na próxima quinta-feira. Então, quem puder, nos acompanhe nas redes sociais, divulgue esse trabalho para que chegue a outros lugares, para que outras mulheres se inspirem em vocês, em nós, e possam continuar escrevendo, ousando a se dizer: eu escrevo, eu sou escritora, eu sou pesquisadora, porque é preciso essa autoidentificação, essa força para a gente poder falar: eu escrevo, né? A gente tem que se reconhecer nas outras, se fortalecer nesse movimento e ter coragem, né? A ousadia de romper esses limites, essas barreiras que foram impostas a nós, principalmente mulheres. Então, fica o convite para a próxima quinta, no mesmo horário, às 19 horas, horário aqui de Mato Grosso, 20 do horário de Brasília. Agradeço imensamente a cada uma de vocês. Muito obrigada. Axé, axé mundo, para todas nós. Me despeço.